nada, né? Sonhar não custa nada. Vamos imaginar que tudo avance e que a gente consiga realizar o sonho de empichar Alexandre de Moraes. Tudo o que ele fez por aqui cai por terra, haja visto que a gente já vem acompanhando na Vaza Toga, nas reportagens de Glenn Greenwald. Enfim, a gente pode sonhar com esse impeachment e, além dele, tudo o que ele fez até aqui, toda a perseguição, presos inocentes, enfim, tudo isso cai por terra, ou a gente terá uma nova batalha caso esse sonho seja realizado, Pavi? Não, Pitoli, é uma resposta complexa essa. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu vejo jornalistas defendendo o Alexandre de Moraes na imprensa, a exemplo do finado Reinaldo Azevedo, né, que dá lições, faz afirmações peremptórias de que o Alexandre de Moraes está correto, de que o Alexandre de Moraes está dentro da lei, é uma das coisas que mais me causa desgosto, porque o direito ele não é uma coisa simples. Né? A gente estuda há 5 anos e não aprende nada, aprende muito pouco. Eu, por exemplo, estou no banco da faculdade, em graduação, pós, mestrado, doutorado, agora livre docência, dando aula, já faz mais de 20 anos. E é uma técnica bastante complexa. Né? Por mais que nós possamos ler um dispositivo de lei ou outro, a gente precisa coadunar absolutamente tudo, com um dispositivo de lei, com a Constituição, com a jurisprudência, com os outros códigos, com outras matérias, com princípios. No caso do impeachment do Alexandre de Moraes, caso ele venha a ser imposto ao ministro depois dessa denúncia de crime de responsabilidade, as suas decisões não são desfeitas. Não existe automaticidade de efeitos de um processo político para um processo jurídico. O impeachment é um processo político. Os juízes são 81 senadores da República. Eles precisam observar, é claro, as regras do devido processo legal, até porque o devido processo legal ele se aplica a processos jurídicos, administrativos e políticos. Tudo dentro de uma democracia tem que ser legal, até porque não existe democracia sem um Estado de direito. Mas tirando isso, uma vez que o crime de responsabilidade ele tem natureza política e não jurídica, os seus efeitos eles só atingem a pessoa do condenado no crime de responsabilidade. As suas decisões jurídicas, elas a princípio permanecem todas válidas. O que pode acontecer uma vez que um dos crimes de responsabilidade que é julgado pelo Senado, ele diz o seguinte: é crime de responsabilidade o ministro do Supremo Tribunal Federal que julga um processo no qual ele sabidamente é suspeito. Ele sabidamente não tem imparcialidade. E a imparcialidade, esse ponto do processo, ele toca tanto o mundo político quanto o jurídico. Então, a partir de uma condenação, em razão da imparcialidade do ministro Alexandre, ou seja, ele sabia que ele não poderia julgar aqueles processos porque ele não é parcial, ele não é imparcial. Ele se sabia suspeito, como no caso do 8 de janeiro, em que ele diz para a Globo, numa entrevista em janeiro desse ano, em que ele viu os planos dos golpistas para acabarem com a vida dele. Portanto, ele é vítima. Quando alguém é vítima, não pode ser juiz. E se, sabedor de que ele era uma vítima potencial, ele não poderia estar julgando. E não é dado ao ministro Alexandre desconhecer a lei, até porque ele é um ministro do STF. Logo, é um pretexto jurídico, é um fundamento para que os 1.354, se eu não me engano, 1.354 réus do 8 de janeiro, possam ingressar perante o Supremo Tribunal Federal com uma ação revisional, uma revisão criminal, pedindo a nulidade de todos os atos processuais em razão do que a gente viu. Aliás, não se precisa esperar, isso é uma dica valiosa, viu, Pitoli? Porque quando eu fui ao Congresso em dezembro do ano passado, para falar em especial do caso Clezão, eu tive a oportunidade de conversar com muitos defensores dos réus do 8 de janeiro. Pessoas da melhor qualidade, mas, em grande maioria, advogados sem experiência em processos no Supremo Tribunal Federal. Né? Pessoas muito bem intencionadas, porque a maioria das pessoas que foram recolhidas ali, presas politicamente, injustamente, barbaramente, eram pessoas pobres sem condições de arcar com advogado. E advogar no STF é um ninho de cobras, na verdade, um grande ninho de cobras. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas
algumas advogadas e alguns advogados e falei, né, de alguns procedimentos que precisavam ser feitos, mas eu já digo agora, e quem conhece um advogado do 8 de janeiro, quem conhece algum réu do 8 de janeiro, estiver me ouvindo, depois peça para ouvir esse trecho dessa minha fala, porque isso é muito importante. A partir do momento que a Vaza Toga, que é aquela série de reportagens que o Glenn Greenwald traz à luz, a fática suspeição, parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, especialmente quando nós temos ali a confirmação de que, depois dessas denúncias, a confirmação de uma entrevista que o Eduardo Talhaferro deu, tanto à Revista Oeste quanto ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes, ele encomendou relatórios de todos os réus do 8 de janeiro. Portanto, tendo ele feito essa medida não institucional, inconstitucional, ilegal, antijurídica, indecente, imoral, pornográfica, pode-se sim pedir desde já quem foi condenado à anulação da sentença, porque um processo com uma nulidadezinha na investigação, ele já anula tudo que vem depois dela, e quem ainda não foi julgado, vamos pedir a nulidade da ação penal, porque a investigação ela é nula, porque ela tem elementos nulos e uma nulidade ela contamina todo o processo. Então, independentemente de ter o impeachment do Alexandre de Moraes ou não, as defesas já podem fazer pedidos de nulidade. Já podem fazer pedidos de nulidade. Eu estou estudando um combo de nulidades processuais, Pitoli, para também oferecer esse arcabouço doutrinário para esses advogados. Agora, se ele for empichado, não acontece isso automaticamente. Tem que se pedir da mesma maneira a anulação dessas decisões do Alexandre de Moraes, pelos motivos pelo qual ele foi empichado. Mas mesmo que ele não tenha sido empichado, uma vez que o processo político não interfere no jurídico, o jurídico já pode fazer isso desde já.